Amém? Muito bem. Capítulo 6, 1 a 5. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois o que, irmãos? Vamos dizer bem forte, sois o que? Espirituais. Encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas, porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Queridos, eu estarei nesta noite falando sobre esses versículos lidos de Efésios, de Gálatas, e eu estarei falando sobre um pastor espiritual. Eu quero cumprimentar todos os pastores que fazem parte desta convenção, que estão unidos em Cristo, batalhando pela fé, como diz Judas 3, que foi dada aos santos. Deus abençoe, juntamente com o presidente. E eu quero trazer essa palavra. Primeiramente, eu quero muita atenção da igreja, porque todas as vezes que eu prego, eu não tenho trazer a igreja. Não sou contra quem repete mensagem, mas eu acredito que quando a igreja pede um assunto, é porque ela está precisando ouvir aquele assunto. E Cícero dizia que quanto mais você repete, mais você aprende, e quanto mais você memoriza, mais fica fácil para você falar um assunto. Então, a memorização ela é importante. Só que eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu decoro, ou eu repito a mesma coisa, vira para mim já algo de praxe, de memorização. E eu não paro para ouvir o que Deus quer falar de novo comigo na palavra. Mas nada contra quem repete. Há dois tipos de pastores que não podem ser pastor de igreja. Dois. O pastor carnal e o pastor que não é espiritual. Toda igreja, escutem bem, toda igreja deveria lutar para ter um pastor espiritual no púlpito dela. Eu não estou falando de pastor que tem título acadêmico, não estou falando de pastor que é doutor, não estou falando de pastor rico, não estou falando de quem é filho de pastor. Eu estou falando que tem dois tipos de pastores que nunca podem estar aqui e nem na frente de qualquer igreja no Brasil. Um é o pastor carnal e o outro é o pastor que não é espiritual. Há muito tempo, um teólogo chamado Schaeffer escreveu um pequeno livro com o título O Homem Espiritual. Bem antigo esse livro dele, é bem pequeno, quem puder comprar, compre. E Schaeffer, seguindo a linha de Paulo, de 1 Coríntios 2, ele diz que tem três tipos de homens na terra, só três e acabou a conversa. Um é o homem natural, digam comigo, qual é o primeiro? Vamos lá, bem forte, qual é o primeiro homem? Natural. O natural, ele não sabe nada de Deus, ele não sabe nada de mistérios, ele não sabe nada de Bíblia, ele não sabe nada de poder de Deus, é simplesmente um nato, está lá em 1 Coríntios 2,14. O carnal,
ele é aquele que entra na fé. Ele tem desejo de querer servir, mas ele anda na carne. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3:3, ele diz assim: porque vós sois carnais, porque havendo entre vós, lá vai, dissensões, havendo entre vós invejas, e havendo entre vós contendas, não sois o quê? Então bota um invejoso aqui em cima. Invejoso mata, invejoso mente, invejoso tem tramóia, invejoso é traíra, invejoso não é confiável, invejoso tem duas caras, te abraça hoje, amanhã ele está falando mal de ti. Invejoso anda contigo e tudo que alguém faz para ti, ele na tua frente elogia, mas depois ele queima. A Bíblia diz em João 12, a mulher derramou um perfume caro em Jesus. Quem era que estava lá no culto? O invejoso Judas. E olha o que ele diz: por que gastar um perfume desse na cabeça de um homem desse? O homem que curava, o homem que libertava, o homem que abençoava, o homem que estendia as mãos, o homem que multiplicava pães, o homem que dava vista aos cegos, não podia ter um pouquinho de perfume na cabeça dele? Havendo entre vós contendas, invejas e dissensões, sois o quê? Vamos lá, me ajude a pregar. Sois o quê? Então não bote o carnal. O natural pode ser juiz, o natural pode ser doutor, o natural pode ser filósofo, o natural pode ser ateu. O natural não tem nada conosco aqui. Paulo diz em 1 Coríntios 1, 22, 23, a mensagem da pregação para ele é loucura. Só que o carnal, ele está em dois mundos. Ele está tentando ir para o espírito, mas a carne manda. É por isso que ele não pode ser esse pastor. Mas aí você observa que aqui a Bíblia diz que tem o homem espírito. Esse é o homem que toda a igreja deve lutar e orar para ter um pastor dessa qualidade. Só quem pode dizer glória. Por que, pastor Zé? Eu vou falar manso para que vocês entendam. O pastor natural, veja bem, se ele for um natural, ele pode ter curso de tradução de Bíblia, ele pode ser doutor em Novo Testamento, mas ele pode não conhecer a Deus. Etta Linema, uma escritora que ela seguia o método histórico crítico, ela diz que conhecia doutores que traduziam a Bíblia, fumando e bebendo cachaça traduzindo a Bíblia. O fato de conhecer a Bíblia no hebraico, no grego, no aramaico, não diz que você é crente. Quem mais conhecia da Torá eram os judeus e mataram a Jesus. O fato de tu citar a Bíblia não diz que você é espiritual. Se uma pessoa pegar, olhe para cá para entender o mistério. Se uma pessoa pegar essa Bíblia e ler ela de Gênesis ao Apocalipse, ele pode ler ela todinha só como um livro qualquer, mitológico, histórico, mas nada de Deus. Agora, para entender os mistérios da Bíblia, só se for espiritual. Quem glorifica a Deus? Irmãos, quando você é espiritual, escute bem o que eu vou dizer. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,15. Ele diz assim: o homem espiritual, ele discerne. Vamos lá, diga bem forte. Ele discerne o quê? Tudo. Vamos lá. Ele discerne o quê? Tudo. Vamos lá. O homem espiritual discerne o quê? Mas de ninguém ele é discernido. Provérbios 28:5. Os homens maus não entendem os juízos, mas os que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Vocês sabem qual é o problema nosso, queridos pastores que estão aqui? Eu sou filho de pastor, nasci no Evangelho e vivo a vida dentro disso aqui. Vocês sabem qual é o maior problema nosso? É que nós estamos sendo pobres da verdadeira espiritualidade.
Eu não estou falando da espiritualidade oriental, aquela que você fecha os olhos e diz assim: eu sou bom, há uma luz dentro de mim, vai brilhar algo dentro de mim, eu tenho potência. Nada disso, tu não presta para nada. Está lá em Isaías 64, verso 6, a Bíblia diz assim: nós somos como imundos e as nossas justiças, o quê? Trapo de imundícia. Então não adianta você vir aqui para o culto e fechar os olhos e dizer: vai nascer, vai sair algo aqui. Não vai sair nada, porque se não for transformado, não tem verdadeira espiritualidade. Um homem espiritual no púlpito, olhe bem para cá, um homem espiritual, um pastor espiritual no púlpito, ele é um homem de Deus, um homem espiritual, e quando ele tem espiritualidade, o Espírito Santo revela quem é malandro, o Espírito Santo revela quem é falso, o Espírito Santo revela quem anda na mentira. Olha, queridos, 1 João 4:1, a Bíblia diz: amados, não creiais em todo espírito, mas julgai se os espíritos vêm de Deus. Então olha para cá, um homem de Deus, quando ele está no culto, no púlpito, na igreja, ele tira as 3 horas de oração de madrugada, ele vive lendo Bíblia, ele vive em comunhão com o Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo não lhe levar às profundezas de Deus. Quem crê que o Espírito leva às profundezas de Deus? Então deixa eu dizer uma coisa: por que a igreja deve lutar para ter um pastor espiritual? Porque o pastor espiritual, ele não está na medida dos homens, ele está na medida de Deus. Só tem um que conhece as profundezas de Deus. Você pode ler Strong, você pode ler Schaeffer, você pode ler Antônio Gilberto, você pode ler Alistair McGrath, você pode ler o teólogo que você quiser, mas só quem entende mistério de Deus é o Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios 2:10, ele prescruta o quê? As profundezas de quem? Irmão, para um pastor saber coisa de Deus, a Bíblia diz: só quem sabe as coisas do homem é o Espírito que está no... Só você e o teu Espírito está sabendo o que tu está bem aí. Agora, quem tem a espiritualidade de Deus, o Espírito de Deus desce do céu, vivifica teu espírito e traz o que é de Deus para ti, de modo que você sabe as coisas de Deus. Lá em 2 Reis, quando os profetas disseram para Eliseu: tu sabia que hoje vão tomar o teu senhor de ti? O que foi que ele disse? O que foi que Eliseu disse? Calai-vos, eu também, eu já sei. As profundezas de Deus foram reveladas. Mas o texto que eu li, eu quero que vocês me acompanhem direitinho. O texto que eu li, ele está falando de uma comunidade espiritual. Observem bem. Ele diz: se algum homem, a palavra aí é antropos, ela é genérica. Ela fala de homem, ela fala de mulher. Antropos, ela é genérica. Acompanhe isso aí. Aí ele diz: se algum homem ou alguma mulher for pega em flagrante de pecado, no ato de pecado, em alguma falha naquele momento, aí ele diz: vós que sois o quê? Aqui está a questão da importância de se ter um líder espiritual na frente do trabalho. Ele diz: se alguém pegar um irmão ou uma irmã em flagrante no ato, e se não for espiritual, toda pessoa que não é espiritual gosta de matar. Toda pessoa que não é espiritual já mete logo a primeira facada. Toda pessoa que não é espiritual diz: cai fora. Quem é espiritual tem outro olhar, não quer logo matar. Vós que sois o quê? Vamos lá, diga comigo, irmão. Vós que sois o quê? Vamos lá, diga bem forte. Vós que sois o quê? Agora prestem bem atenção uma coisa. Se vocês observarem,
Aí você tem um substantivo no plural, que esse substantivo é pneumatikoi. Diga comigo, pneumatikoi. Diga, só para memorizar isso, pneumatikoi. É aquele que é produzido pelo Espírito de Deus. Homem espiritual é aquele que quem faz ele é o próprio Deus. Isso aqui é muito interessante. Olha para mim, espiritualidade não vem com o tempo. Tem crente aqui que tem 50 anos de crente, ele não presta até hoje, porque a espiritualidade não vem com o tempo. Espiritualidade não vem com título de pastor, porque o que tem de homem safado nesse mundo é o que está cheio. Não vem com título. É Bíblia, irmão. Vocês me chamaram, então é Bíblia. Eu vou falar, é a palavra de Deus. Quem quiser outra coisa, que siga. Lá vai, olhe para cá. Quem é espiritual? Agora, prestem bem atenção. Espiritualidade, diga comigo, não vem com o tempo. Diga bem forte, não vem com o tempo. Não vem com a idade. Não vem com o título. A espiritualidade, quem bota ela, é o Espírito Santo. Na hora que você aceita a Jesus. Olhe para cá, quando você abre a sua Bíblia, em Atos capítulo 9, tinha um homem que era pistoleiro, valentão, bagunçador, arrogante, prepotente, cheio de teologia, cultura latina, cultura romana, cultura grega, mas o Senhor pegou ele, e quando pegou ele, vira para o meu irmão e diga para ele, Deus vai te fazer espiritual. Diga aí para ele, Deus vai te fazer. Agora vamos ver o que é essa espiritualidade aqui. Eu vou logo dizer para vocês aqui, espiritualidade que eu estou falando não é isso aqui, olha. Tem irmão que fica, né? Não é nada disso. Isso aí é trimelique. O Paulo, o Senhor pegou ele e jogou 3 dias sem ver nada. E ele ouviu a voz, e ele bradou com a voz como valente: quem és? Aí ele disse, ele ouviu a voz: eu sou Jesus. Olha para cá, o que foi que ele disse? Eu sou a voz de Jesus, a voz mansa, a voz meiga, a voz suave. Olha para cá, era o doutorzão, era um homem cheio de cultura. Quem é? Ele bradando. Eu li um teólogo, Humberto Holden, que ele diz que Paulo bradou para Jesus assim como bradava, porque Paulo era muito arrogante. É por isso que Deus botou um espinho nele, porque o bicho era para frente. Tem muitos aí que Deus tem que deixar uma coisinha na vida mancando o tempo todo, porque é arrogante. Aí quando ele ouviu a voz dele: quem é que fala? Aí Jesus disse: aquieta, sou eu. A voz acalmou a fera, que na mesma hora ele disse assim: o que eu tenho que fazer? Aí, meu irmão, olha para cá para você ver como é que a espiritualidade entra. Aí o Paulo, que era valentão, agora ele está jejuando e ele está fazendo o quê? Orando. Aí o Ananias chega, está lá em Atos 9, 17 a 20. O Ananias chega, aí diz assim: irmão Saulo, Aí ele disse: vem cá. Aí ele disse assim: para aí, eu vou estender as mãos sobre ti. Aí estendeu as mãos sobre ele. A Bíblia diz: as escamas caíram, porque tu não pode ver glória de Deus com os teus olhos naturais. As escamas precisam cair. Levante a tua mão e glorifique: só vê Deus. Oh, aleluia. Irmãos, olhos carnais não podem ver a profundidade de Deus. As escamas caíram. Aí a Bíblia diz: e o Espírito Santo entrou em... Aí o Paulo, olha o que a Bíblia diz: e Paulo passou a pregar a Cristo. Ou seja, na mesma hora, como foi que Paulo começou a pregar a Cristo? A espiritualidade entrou. Porque a espiritualidade, ela não vem com o tempo. A espiritualidade não é fabricada. A espiritualidade, quem implanta ela é Jesus na tua natureza. Ela é uma nova natureza.
Se você pegar a sua Bíblia, em João capítulo 1, versículo 11 até o 13, a Bíblia diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? A saber, a todos quantos creem no seu, lá vai, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, e nem do varão, mas de quem? De Deus. Então como é que nasce essa espiritualidade, pastor Ziel? Só de Deus. Então Paulo ele está dizendo aqui, olha, vós que sois espirituais. Esse espiritual aqui, pneumaticói, é aquele que é insuflado pelo Espírito Santo, é aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, é aquele que é organizado pelo Espírito Santo, é aquele que nasce pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, a espiritualidade ela só entra com o Espírito Santo plantando ela em você. E olha para cá, querido pastor, deixa eu lhe dizer algo. O senhor é presidente, o senhor sabe mais do que eu. Fale para qualquer líder seu obedecer. Se ele não for espiritual, ele pode fazer homilética, ele pode fazer curso pastoral, ele pode fazer curso de teologia, ele nunca vai prestar, porque a natureza dele é carnal. Agora fale com o homem de Deus e ele obedece. Só quem glorifica a Deus, só quem glorifica, só quem glorifica, só quem glorifica. É por isso que em culto eu não fico. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória eu não fico, porque a minha Bíblia diz lá em João 4:23: a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai como? Irmão, quem tem o Espírito Santo na vida conhece as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:9: aquilo que o olho não viu e nem subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então olhe para cá, não force a barra. Schaeffer, ele diz que você tentar dizer para o crente fazer as coisas sem o Espírito Santo é perca de tempo, até oferta. Eu ouvi aqui o secretário, o tesoureiro falando bem, e é bonito. Mas até oferta e dízimo, se não for o Espírito Santo, nós podemos falar o quanto quiser. Crente ruim, ele fica sentadinho bem aí ele diz assim: lá vem o golpe. É assim ou não é que ele diz? Porque ele não tem espiritualidade. A Bíblia diz lá em Êxodo 25, 1-2: e moveu Deus o coração do povo para dar a oferta. Sabe quem é que move o teu coração? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas vamos lá, por que eu tenho que ter pastores espirituais e crentes espirituais? Vocês já observaram o que Paulo está dizendo? Paulo está começando aqui você tem um problema muito grande nessa carta. Ela que foi escrita lá da Grécia, na terceira viagem missionária de Paulo. A maioria desses crentes aqui dessa carta, me ajudem, o que foi que aconteceu com a maioria desses crentes dessa carta aqui? Quem sabe me dizer? A maioria dos crentes que Paulo ganhou abandonaram Paulo e queriam outro evangelho. A maioria. Aí o apóstolo São Paulo, ele começa dizendo: olha, mas quem é espiritual? Olha aí no texto: vós que sois espirituais. Queridos, é muito importante que a igreja entenda aqui que essa espiritualidade, ela não é fabricada por mim, ela não é fabricada pelo homem, ela é fabricada por Deus na nossa alma. E Paulo ele começa mostrando que aquele que é espiritual, soprado por Deus, nascido de Deus, implantado por Deus, sabe o que acontece? Ele sabe tratar as pessoas. Tem duas coisas que o homem espiritual faz aqui nesse texto. Uma, ele tem a lei do amor. Qual é a lei do amor, pastor Zéu? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Paulo estava mostrando aqui para esta igreja, para estes irmãos, que é bom só quando tem pessoas espirituais na igreja. Por que, pastor Zéu?
Porque quem é espiritual vai manifestar duas coisinhas na vida. Uma é amor e a outra coisa é mansidão. Queridos, eu quero que vocês compreendam nesta noite, pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, que um homem espiritual não mata ninguém. Uma mulher espiritual, ela não mata ninguém. E ele está dizendo que quem é espiritual sabe desenvolver a lei do amor e sabe tratar com mansidão. Ou seja, alguém foi apanhado na fraqueza, alguém foi apanhado no erro, em flagrante. Aquele que é espiritual, a primeira atitude é amar. A segunda atitude é humildade. A segunda atitude é mansidão. Se você colocar quem não tem espiritualidade, ele é ríspido, é duro. E toda pessoa que ele vai conversar, ele só conversa com o nível dele lá em cima. Vou mostrar na Bíblia para vocês. Quando você lê 1 Coríntios, basta você ler 14 primeiro. Olha o que Paulo diz: aquele que é fraquinho na fé, recebei-o, não em contendas de dúvidas. O irmãozinho chega para mim, que tem uma espiritualidade falsa. Na hora que ele chega perto de mim, eu digo assim para ele: diga, meu querido, ô pastor, eu queria falar com o senhor, é porque Deus me falou isso. Olha, irmão, eu que tenho tantos anos de crente, que negócio é esse? Me diga. A espiritualidade dele é maior. Ou o irmãozinho chega: pastor, é porque eu fracassei nisso bem aqui. Olha, meu querido, olha a mão de Deus, ele vai te matar. Olha o que Paulo está dizendo. O irmãozinho que é fraco na fé, o irmãozinho que é doente na fé, recebei-o, não em contendas de dúvidas. Olha o que Paulo diz. Ele não está proibindo ninguém ser grande na espiritualidade. Romanos, 1 Coríntios 15, ele diz: mas vós que sois fortes na fé. Eu estava numa igreja, e aí, eu de máscara, no período do Covid, e um auxiliar, um pastor perto de mim. Se eu não uso máscara, porque para mim o meu Deus é quem me guarda. E eu sentado de máscara. O mesmo Jesus que salvou ele, me salvou também. O mesmo Jesus que dá poder para ele, dá poder também para mim. Agora, se ele acha mais crente do que eu, ele não pode estar passando na minha cara. E sabe qual é o problema de espiritualidade sem Deus? É que ela mata. Espiritualidade sem Deus se amostra. Para eu chegar aqui esta noite, eu tirei 3 horas de oração. Deus só fala com ele. Só quem tem revelação é ele. O mais crente é ele. Ele é mais crente do que o Espírito Santo. Então deixa eu te dizer uma coisa: a verdadeira espiritualidade não se exalta. A verdadeira espiritualidade é humilde. Eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia. Eu vou dar um exemplo aqui. Qual era na Bíblia, e eu vou fazer essa pergunta, eu quero a participação dos senhores. No Novo Testamento, qual o homem mais espiritual da face da terra, no Novo Testamento? Essa está fácil. Quem era? O homem mais espiritual no Novo Testamento. Pronto, olha lá. A irmã diz: quem era a irmã? É, pronto. Agora vamos fazer o coro com ela. Quem era o homem mais espiritual no Novo Testamento? Não, está fraco. Quem era? Aí, se você pegar a sua Bíblia, em João capítulo 13, Jesus olha e diz assim: vocês me chamam de Rabi? Aí eles disseram: chamamos, Senhor. Vocês me chamam de Dascalho? Chamamos, Senhor. Aí diz: vocês estão dizendo bem, porque eu sou. João 8,58, antes que Abraão existisse, eu já era. Aquilo que Moisés viu lá na sarça, em capítulo 3 de Êxodo, 1 até o 8, eu sou o que sou eu. Vocês me chamam de mestre, me chamam de Senhor, me chamam de Deus, e eu sou.
Quem glorifica a Deus? Agora, eu que sou mestre, Senhor, lavei o pé de Pedro, pé velho cheio de areia, unha velha preta, porque a sandália naquela época não protegia as unhas. Jesus pega o pé velho deles tudinho e faz o quê? Tem homens que, se ele chegar num culto como esse e o pastor não apresentar, ele vai embora. E é espiritual. Tem deles que se chamarem, irmão, ali é o irmão João. Irmão João não, pastor. Pastor João. Um amigo meu me contou que estava em uma festa, aí o pastor na festa estava numa alegria e apresentou todo mundo e esqueceu o pastor que estava pertinho dele. Aí ele olhou para o pastor que estava perto dele e disse assim: eu vou já me embora desse culto. Aí, irmão, vem cultuar a Deus. O que vem de gente para cá, querendo ser grande, querendo ser importante, querendo mostrar terno, querendo mostrar roupa, querendo mostrar cultura, querendo mostrar glória. Jesus disse: eu sendo o rei dos senhores, rei dos reis. Vocês me chamam de mestres, e eu lavei o pé de quem? E por que você não pode lavar o pé dos outros? Irmão, a nossa espiritualidade hoje ela é tão grande que até para Deus falar conosco dá problema. A maioria quando vai orar hoje é dizendo assim: Senhor, tu sabes, tu vale nada. Tu é um caco, entra na presença dele como Abraão, em Gênesis 18, eu vou me atrever ainda a falar contigo, porque tu és o rei, o Senhor, e eu sou pó. Quem adora a Deus, levante a sua mão, quem adora o rei dos reis. Quem é espiritual nunca mata. Fica aí no seu irmão, diga para ele aí: quem é espiritual nunca mata. Diga aí: quem é espiritual nunca mata. Quem é espiritual nunca pisa. Olha para cá. Na hora que uma pessoa é espiritual, eu tenho que pregar a doutrina, pregar a verdade. Mas quem é espiritual, na hora que a pessoa fracassa, ele diz logo: não, irmão, você pecou, mas Deus vai te perdoar. Deus vai te restaurar. É assim ou não é? Tem deles que até perseguem a gente, fala mal da gente. A gente que é pastor todo dia sofre isso. Pastor Zé, agora um pastor ali estava falando mal do senhor. Aí eu sei. Aí ele vem, quando aí a mulher adoece, ou alguém: pastor Ziel, ô senhor, eu lhe amo tanto, mas eu que sou espiritual. Irmão, o que eu estou sabendo é que você vive falando de mim. Ele não é espiritual. Quem é espiritual sou eu. E o homem espiritual discerne, e por ninguém ele é discernido. Então nesta noite, que eu quero mostrar para cada irmão aqui, da parte de Deus, é que quem é espiritual sempre vai tratar com mansidão. Mansidão aí é humildade, mansidão aí é bondade. Aquelas pessoas que dizem que são espirituais para matar, na hora que você olha aí na internet, a irmã dizendo: olha, eu já estou descarregando uma oração contra ti, desgraça. Que espiritualidade é essa? Tu vai ver, eu já te botei debaixo. Aí quando pegaram Estevão, está lá em Atos 7, matando Estevão. Aí Estevão olhou para os céus: perdoa, Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Quem é espiritual discerne, irmãos. Olha, quando você vê uma pessoa andar falando mal de ti, quem está doente é ela, não é você não. Não fique doente do nível dela, não. Se você se adoecer como ela, você vai se perder. Quem está doente é ele. Agora quem é espiritual, encaminha. Olha o que Paulo está dizendo: encaminha ele.
Quem é espiritual sabe tratar bem. Quem é espiritual é humilde. Aí Paulo prossegue dizendo: olha, levai as cargas uns dos outros. Mas antes de chegar aqui, Paulo diz: o homem mais santo aqui esta noite tem uma tendênciazinha para o pecado. Tem ou não tem? Todos nós que somos pastores, a gente tem que vigiar 24 horas. Mas não existe pastor de ferro e nem pastor anjo, é pastor de carne. É por isso que Paulo começa dizendo: a espiritualidade, olha para cá, espiritualidade não tira desejo, irmão. Quem é espiritual come arroz ou não come? Tu pode orar 30 horas por vezes, mas na hora que tu termina, tu tem fome. Jesus orou 40 e quanto? E 40 noites, orou e jejuou. Na hora que terminou, ele estava com o quê? Com fome. Todo mundo que ora e jejua tem fome. E até tu comendo, enchendo o bucho, tu tem fome. Fome de mulher, fome de dinheiro, fome de poder, fome de grandeza, fome de fama. Agora Paulo está dizendo que a espiritualidade, ela não tira tentação. Você pode orar 10 horas. Na hora que levanta tem tendência para a mulher. Vigia não para tu ver. É assim ou não é? Pronto. 2 líderes sentaram e a irmã conversando. E 2 pastores sentaram e a irmã sentou, que tem irmã que não sabe sentar direitinho. Aí os 2 sentaram e a irmã sentou e abriu as pernas. E aí os 2 ficaram só conversando e um tirou a atenção. Aí ficava dizendo e o olhando. Aí o amigo dele: vamos sair daqui que o diabo já está te tentando. Ele disse: é verdade, me ajuda. Tem tentação ou não tem? A espiritualidade não tira a tua. Irmão, eu gosto de dizer a verdade. Olha para cá. Às vezes, olha para cá. Às vezes eu vou falar, aí eu chego numa reunião. Eu nasci no evangelho, irmão. Aí está aqui o pastor, é homem de Deus. Ele vem falar comigo. Dê aqui a mão, pastor. A paz do Senhor. Pronto. É uma santidade que nem agarrar na mão da gente. Pega direito. Nadinha já cai. É melhor você estar no meio do povo, glorificando a Deus, adorando a Deus e vigiando. Jesus diz: vigiai e orai. Olha o que Paulo está dizendo. Ele diz assim: quem é espiritual sabe que também pode ser tentado. Essa é a palavra de Paulo. Aí é por isso que ele diz no versículo 2: levai as cargas uns dos outros. Quem é espiritual, ele quer pegar a carga do outro e levar no ombro junto com ele. Isso aqui é cumprir a lei do amor, é ajudar o próximo. Então compreenda isso esta noite. E quando nós atentamos aqui, é a base do amor. O que traz a espiritualidade é a base do amor de Cristo. Mas o apóstolo São Paulo, ele prossegue dizendo: porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. A primeira coisa, por que nós precisamos de um pastor espiritual? Porque ele vai saber tratar quem precisa de ajuda. Ele vai saber tratar quem precisa de amor. Quando você olha para a sua Bíblia, a Bíblia diz claramente, lá em Mateus 12, está escrito na palavra de Deus, que Jesus não veio pisar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumegava. Quem é espiritual nunca destrói a fé do outro. Ele quer levantar, ele quer ajudar, ele quer tirar ela do chão. Então observem que Jesus está dizendo aqui, através de Paulo: levai as cargas uns dos outros. Ou seja, trate bem os outros, carregue aquilo com o outro. E quando nós pegamos essa palavra carga aí no original, é o que está em Isaías 53:4. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós o reputávamos como ferido, como aflito de Deus. Mateus 11:28-29. Vinde a mim todos vós cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Quem é espiritual quer ajudar o outro a carregar a carga e não matá-lo. Quem é espiritual nunca busca grandeza para si. Olhe para cá. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha o que ele diz no verso que se segue: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro.
Sabe o que a espiritualidade me faz? A espiritualidade, ela me faz compreender que eu não posso usar da minha posição para abusar e humilhar quem já está sofrendo. Às vezes, a nossa posição, ela cega o que nós somos. E às vezes, nessa posição que me cega, eu estou mais para matar do que para ajudar. Por isso que ele diz: quem cuida ser alguma coisa, não sendo nada. Queridos, espiritualidade que humilha os outros, prova que você não é nada. E eu vou te dar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo, 2 Coríntios 13, verso 5. Paulo diz assim: examinai a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se realmente estáis em Cristo. Se não é, que vocês já estão o quê? Reprovados. Espiritualidade que eu busco ser alguma coisa, ela não é de Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu não devo buscar ser pastor famoso, porque famoso aqui é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu não devo buscar igreja grande para dirigir, porque Ele dá a quem Ele quer e a quem Ele sabe que merece. Eu não devo buscar posição de honra. Está lá em Romanos 12, 16. Acomodai-vos às coisas humildes. Quanto mais você se coloca, olha, irmãos, meu pai sempre dizia que quem quer ser grande sem poder, acaba ficando pequeno mais e mais sem querer. Então te acomode. Ah, se aquilo ali fosse meu. Ah, se Deus me botasse ali. Ele não te botou porque Ele sabe que tu não dá para lá. Mas eu tenho esse curso. Aqui a ótica é diferente. Aqui é quando Ele conhece o coração e não teu curso para Ele. Por que Deus botou Davi em 1 Samuel 16 e não colocou os outros irmãos? A Bíblia diz: e conhecia o coração de Davi. Como é teu coração, homem de Deus? Espiritualidade que quer destacar o primeiro lugar, que quer destacar a posição, não vem de Deus. E para fechar esse assunto, ele diz: cada um levará a sua própria carga. Pastores, líderes aqui esta noite. Primeiro, a igreja precisa de pastores espirituais, porque eles vão saber tratar a igreja, tratar o rebanho de Deus. 1 Pedro diz: não com top ganância, nem com humilhação, mas com humildade. Segundo, não busca ser grande. O pastor que eu assumi lá no Tirirical, o pastor Joaci, foi presidente da convenção. Eu recebi com 36 áreas. Hoje temos 101 áreas de trabalhos. O pastor que eu recebi, ele não levou nenhuma cadeira da igreja, ele não levou nenhum prego da igreja, porque ele sabia que a igreja não era dele. O patrimônio não é dele. O que tem de pessoas brigando por patrimônio, brigando por posição, são líderes que não têm espiritualidade. Líder espiritual ama as pessoas. Se você crê assim, diga glória a Deus. Quando eu preparava essa mensagem, eu dizia: por que Deus quer trazer essa mensagem aqui esta noite? É que pastor que é espiritual, ele não anda atrás de grandeza. Ele não quer chegar em convenção com Hilux para dizer que é o pastor mais rico. Ele quer chegar na igreja mostrando que tem Deus, que tem dons e que tem a glória. Tu pode comprar o carro que tu quiseres. Agora a igreja é patrimônio de Deus. E eu vou dizer uma coisa: nunca termina bem quem mexe nas coisas de Deus. Nunca termina.
Diga comigo isso, nunca termina bem. Diga, nunca termina bem. Quem mexe nas coisas de Deus. A bagaceira está grande, meus irmãos. Um dia desse, um empresário entrou no meu gabinete e disse: pastor Ziel. Eu disse: pois não, eu quero lhe vender 10 igrejas. Eu disse: quantas? 10. E o senhor é dono delas? Ele disse: sou. Eu disse: o senhor morreu por elas? Ele disse: oh, não, meu pastor. Agora eu entendi sua colocação. Pastor Ziel, é porque eu sou um homem muito rico. E eu vi muita gente abrindo igreja. E eu montei, pastor, mais de 30 igrejas, templo. Eu fiz. E depois que eu fiz, pastor, aí eu botei gente. E cada uma que enchia, o outro saía e tomava. E o resultado é que eu estou com os templos tudo seco e não tem gente. Aí eu disse: o templo eu compro, agora gente eu não compro. Porque a minha Bíblia diz em Atos 20, 28, pastoreai o rebanho de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Cada ovelha aqui, levanta a tua mão, cada ovelha aqui esta noite, pastores, elas foram compradas pelo sangue de Jesus. O Espírito de Deus está falando pela palavra dele aqui. Pastores espirituais sabem como tratar as ovelhas. Pastores, eu vejo Paulo dizendo assim: se vocês me amarem menos, o que é que ele diz? Se vocês me amarem menos, eu vou amar mais vocês. Hoje tem líder que na hora que ele sabe que o crente fala dele, ele vai para o YouTube, ele vai para o TikTok, ou ele, quando termina o culto, aí ele já manda uma mensagem para o irmão: olha, irmão, tu na reunião, tu se levantou, tu me respeita, cabra sem vergonha. Tem dia que a gente sai de reunião que dá vontade mesmo de fazer isso. Tem ou não tem? Tem dia. Tem dia que a gente está numa reunião e o cara está falando da gente, na frente da gente, a vontade é de pegar um pau. Mas quem é espiritual? Quem é espiritual? Diga, igreja, quem é espiritual? Às vezes, irmã, tu é do ciclo de oração. Eu estou falando também para a irmã de ciclo de oração. Tem irmã do ciclo de oração boa de briga. Tem irmã do ciclo de oração boa de fofoca. Tem. As irmãs escolhem uma farda, uma cor da farda, ela se zanga. Eu não quero essa. Mas irmã, até perde o controle. Agora a irmã espiritual, ela fica olhando para aquela irmã. Ela deixa ela falar, deixa ela gritar, deixa a boca dela ficar melada de cuspe. É assim ou não é que acontece? Pronto. Deixa ela espernear. Tá bom, minha irmã. Nós vamos encerrar aqui a reunião, não é assim? Nós vamos encerrar aqui a reunião e nós vamos entregar para Deus. Aí sai. Aí sai. Aí quando ele sai, pronto. Ela sai, entrega para Deus. De repente aquela irmã, o Espírito Santo vai começar a trabalhar nela. Eu me alterei, não é assim? Eu podia não ter dito isso para aquela irmã. Pronto. Deixa com Deus. Irmão, não vou contar coisa aqui que Deus já fez tanta coisa na minha vida. Eu não gosto de contar meu não. Mas eu vou contar de um obreiro meu. Ele disse que foi fazer um trabalho. Quando chegou lá, o auxiliar disse para ele: aqui você não faz massa aqui dentro do templo. Que aí estava rebocando ainda. Aí o pastor: não, irmão, só quero fazer uma massa aqui. Ele disse: aqui tu não faz massa. Tenta fazer. Aí o pastor: rapaz, o que é isso? Eu sou pastor, eu estou dando a determinação para os irmãos.
Aí ele disse, o senhor não faça. Aí o pastor é duro também, fez. Aí quando ele estava fazendo a massa, ele desceu e disse assim, nunca mais eu faço mutirão com o senhor. Aí saiu, foi embora. Aí os irmãos terminaram, meio-dia o pastor pegou a motinha dele, e ele me contou isso agora. Aí quando ele ia chegando, viu uma multidão de gente na beira da estrada. Uma multidão de gente. Bateu, bateu, bateu. E aí a gente é curioso, né? Ele desceu logo da moto dele, e aí foi lá olhar. Quando ele encostou, quem era que estava? O irmão que desceu da parede. Aí ele, rapaz, é tu que está aqui. Ô, meu pastor, sou eu. Ele disse, rapaz, não diga um negócio desse. Aí pronto. Aí foi para o médico. Quando chegou lá, o médico disse, olha, quebrou esse lado aqui, tu é o quê? Ele disse, eu sou pedreiro. Nunca mais tu pode ser. Ou seja, nunca mais eu faço reboco nessa igreja. Cumpriu o que ele pediu. Irmão, deixa com Deus, que Deus é quem mexe com as coisas. Quem glorifica a Deus? A primeira lição, pastor espiritual, diga comigo, ele sabe, vamos lá, bem forte, ele sabe tratar as coisas. Senhor me orienta, Senhor me diz, Senhor me guia, Senhor como é que eu faço? Papai me ajuda. Deus, aquele negócio é grande, Deus, aquele bicho é valente, ele é saliente. Mas a tua palavra diz em Romanos 12:19, a vingança é tua. Eu estou botando ele nas tuas mãos, é contigo, papai. E deixa ele espernear, deixa ele falar na internet, deixa ele gritar. Quem cuida é o Senhor. Quem crê que Deus cuida? Os pastores aqui, quem crê? Quem acredita? Não busca ser grande. Você sabe que Deus é quem levanta na hora que Ele quer. Ele bota onde Ele quer. Está lá em 1 Samuel 2. A Bíblia diz que Ana orando, ela disse, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele arranca do monturo e coloca onde? Pronto, às vezes eu chego num lugar, só tem bichão e brancão, e eu pequenininho. Pretinho, não é assim? Aí tem deles que olham assim para mim. Aí eu disse, pode ser besta, porque aqui foi o homem lá de cima que me botou. Aí eu encosto aqui pertinho dele e entra também, não é assim? Quando Deus te coloca, pronto. É Deus quem te coloca. Quem glorifica a Deus, é Deus quem te coloca. Irmão, o que é que tu está fazendo aqui? Irmão, não sei também não, não é assim? Agora Deus me botou, amém? Deus é quem me botou aqui. E quando Ele coloca, olha para cá, quando é Deus que bota, não é tu que anda atrás de bênção, é bênção atrás de ti 24 horas. Vou finalizar agora dizendo uma coisa. O pastor espiritual, qual é a vantagem de ser pastor espiritual? Diga comigo bem forte para me encerrar. Pastor espiritual. Não, mais forte. Pastor espiritual. Ele gosta de se avaliar. A espiritualidade falsa, ela avalia os outros. A irmã não é mulher de Deus. E tu é língua grande. Se tu já está falando mal dela. Paulo diz, quem é tu para julgar o servo alheio? É assim que ele diz ou não é? Irmão, eu fico pensando nessas espiritualidades que nós temos hoje. É umas espiritualidades de briga, é umas espiritualidades de concorrência, é umas espiritualidades que não tem humildade. Tem deles que na hora que a gente está falando, eu vou sair desse culto com a minha família. Uma irmã disse agora para mim, pastor, o pastor disse um negócio eu não gostei. Bora, meu velho, bora, menino. Que crença desgraçada é essa? Te aquieta, fica no teu lugar. Quando eu falo que a igreja está cheia de crente menino, aí tem gente que diz, eu quero ser crente menino mesmo. Olha, é a pior coisa que tem na igreja é crente menino. Olha para cá. 1 Coríntios 12, 13. Quando eu era menino, falava como? Menino sabe o que fala? Vamos lá, menino sabe o que fala? Não, às vezes a mãe bota um meninozinho para brincar, ele fica legal, mas na légua, olha o que é que meu filho está falando? Nadinha. É ou não é? Eu era menino, eu sentia como?
Menino sabe escolher o tipo de comida para a saúde? O que é que menino gosta de comer? Não, diga, vocês sabem o que é que menino gosta de comer? Ah, o que é? Parei, o que é? Doce. Se não der um pudim para ele na igreja, muda de igreja. Tem que dar docinho toda hora. Mensagem de santidade não vale. Mensagem de vida santa não vale. Bota pudim que ele fica. É o crente, vai menino que só quer comer o quê? É doce, é balinha, é pirulito. Tá chorando, eu vou te dar um cargo. Ele vai ser ruim para ti, pastor, a vida toda. Porque não tem espiritualidade verdadeira. Se não me botarem como dirigente esse ano, eu mudo para outra igreja. Espiritualidade falsa. Olha para cá, Paulo diz em 1 Coríntios 14, 20, que nós temos que ser menino na malícia, mas adulto no entendimento. Eu fico aqui porque eu sou salvo, eu fico aqui porque tem palavra de Deus, eu fico aqui porque eu conheço Jesus. Crente menino, irmão, está lá em Efésios 4,13. Todo movimentinho arrasta ele. Falsa profecia, arrasta ele. Dente de ouro, arrasta ele. Grupos de orações esquisitas, arrastam ele. Tudo ele está dentro. Até macumba ele vai. Vocês pensam que é brincadeira? Tinha um irmão que entrou lá no nosso trabalho para ser obreiro. E aí ele fez o treinamento, depois ele disse, não quero mais ser obreiro não. Aí ele foi para uma macumbaria para saber por que ele tinha entrado para ser obreiro. Vocês se lembram que Saul foi um escolhido pelo povo, sim ou não? E Saul terminou aonde? No espiritismo. Aonde, pastor? Olhe para cá, há muitas pessoas que são meninas na fé, que não sabem se examinar. Irmão, todo dia tu tem que se examinar. Eu li um teólogo que diz, se você pegar a sua Bíblia lá de madrugada, e eu quero te dar esse conselho aqui, encerrando agora. Quando for de madrugada, tu se levanta, aí tu pega Gálatas, e tu começa do capítulo 5, verso 19. As obras da carne são. Aí tu pega uma caneta ou um marcadorzinho. Aí tu vai, prostituição, não estou nela. Adultério, não estou nela. Inveja, aí quando tu dá fé, diz, rapaz, eu tenho inveja do irmão que prega. Aí tu marca, tenho inveja. Contenda, aí tu marca, que eu sou bom de briga. Tem auxiliar e tem obreiro, que se ele não der uma palavra de briga na reunião, a reunião não presta para ele. Às vezes ele nem sabe o que é que ele está falando, ele quer só complicar o negócio. Só para dizer, rapaz, aí tem uns outros que é companheiro dele. Eita, cabra duro, rapaz. Tu é do diabo, rapaz. Homem de Deus, mulher de Deus, se examina a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Examinai a vós mesmos. Olha aí, ó, lá vai. Mas cada um, mas prove cada um a sua própria obra. Será se eu estou sendo pastor de verdade? Ou será se eu não estou trabalhando só para me ganhar meu dinheiro? Será se eu sou pastor de verdade? Quantas vezes eu leio a minha Bíblia por dia? Eu li um autor que disse que ele não toma café na casa dele sem primeiro não ler a Bíblia. Como é que eu sou pastor e eu não tenho Bíblia? Eu li recentemente, já esse ano, eu li um pastor dizendo que se o pastor compra um carro, a biblioteca dele tem que ser maior do que o valor do carro dele. Porque não é carro que te dá ministério, é Bíblia! É duro, mas é assim. Prove cada um a sua própria. E olhe para cá.
Quando você se prova, você vai se gloriar naquilo que Deus está fazendo na vida de você. Meu Deus, obrigado, Senhor. Um dia desse eu estava lá na reunião e eu disse assim para os pastores: rapaz, eu vejo um pastor dizer que Deus disse isso para ele, fala isso para ele, eu leio minha Bíblia toda hora, parece que Deus não está gostando de mim, que ele não está. Aí um pastor foi lá no meu gabinete sozinho, disse: pastor Ziel, eu vim aqui lhe falar algo. Eu disse: diga. O senhor já parou para pensar nas decisões que o senhor toma? Eu disse: eu penso lá em casa, eu oro. Ele disse: pô, o senhor quando foi mexer comigo, o senhor sabia que Deus disse: olha, o Rosiel vai mexer contigo. Eu disse: rapaz, foi mesmo? Ele disse: foi. Aí o outro chegou e disse: olha, eu estava lá em casa e eu ouvi uma voz: hoje o pastor Ziel vai te mudar. Eu disse: olha, está dentro. Às vezes nós não nos avaliamos. Sabe qual é a maior derrota nossa? É que a gente gosta de avaliar os outros e não avalia nós mesmos. Vai visitar a igreja do fulano de tal e quando chega lá diz: eita rapaz, é igrejinha feia. E talvez a tua está pior. Ou igrejinha xoxa e talvez a tua está sem vida. Só que a gente pensa que a gente está sempre bem. Tinha um homem que gostava de assistir culto. Aí terminou o culto, o pastor todo dia olhava para ele, um senhor bonito. Aí ele foi lá e disse assim: boa noite. Ele disse: boa noite, parece que o senhor não é daqui. Ele disse: não, eu não sou daqui. Mas o senhor é cristão? Ele disse: também não sou crente. Aí ele disse que pensou com ele: é as mensagens que eu prego, só mensagem bonita. Aí ele disse: você vem aqui por causa da banda? Ele disse: a orquestra toca bonito, mas não é por causa dela. O senhor vem aqui por causa do coral? Coral canta bonito, mas não é por causa dele. Aí ele foi botando tudo, ele disse: só restou uma, é a mensagem. Então o senhor vem aqui por causa das minhas mensagens? Ele disse: não, é porque eu sou afim de uma moça da igreja sua e ela não me quer, e eu luto para ela me querer, por isso que eu venho todo culto, para ver se ela me quer. Às vezes tu pensa que é o bam, bam, bam. Mas aí observem bem, examine o teu trabalho, veja se você está progredindo. E quem examina o seu trabalho, sempre vai ter o cuidado de levar a sua própria carga, em nome de Jesus. Fique de pé. Vamos fazer uma corrente de oração aqui. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão da sua irmã. Pastores, nós somos tentados por muitas coisas. Mas eu vim aqui esta noite como profeta de Deus, como os senhores estão aqui também, para dizer aos senhores que se um homem espiritual estiver na frente, escute isso aqui, olhe para mim aqui. Na cidade não vai ter ninguém maior do que você na vida espiritual. Pode ter doutor, pode ter feiticeiro, pode ter o que tiver. A Bíblia diz lá em Atos 19 que em Éfeso tinha tudo, mas ninguém ficou maior do que Paulo. Até os feiticeiros mandaram queimar todos os seus livros. Por causa de quem? De Paulo. Todo mundo queria imitar Paulo por causa da espiritualidade dele. Queridos pastores, deixe o jovem da igreja olhar para o Senhor e dizer: eu quero ser pastor como aquele pastor. Deixa a irmã do ciclo de oração ver o Senhor passar e ela dizer como a mulher disse para o marido dela de Eliseu: meu velho, esse nosso pastor é um santo homem de Deus. Oh, glória a Deus. Nós estamos precisando dessas figuras. Deixa esse homem entrar na tua casa. E quando você for fazer uma comida para ele, deixa ele profetizar. A mulher, quando recebeu o filho, ela disse para Elias: eu sei que tu é homem de Deus, e a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Eu não quero que a igreja me veja como um mega empresário.
Eu não quero que ela me veja como filósofo no púlpito. Eu quero que a igreja me veja como homem espiritual. Porque quando o filho dessa irmã adoece, ela vai procurar o homem espiritual. Quando faltar azeite na botija, ela vai procurar o homem espiritual. E quando tiver uma morte, ela vai procurar um homem espiritual. E quando tiver um sofrimento, ela vai procurar um homem espiritual. Eu não me esqueço de uma cena que eu entrei em um hospital e uma irmã de um marido rico tinham acabado de matar ele, e ela se ajoelhou nos meus pés, segurou minhas mãos e gritava: pastor, pelo amor de Deus, ressuscita meu marido. Os pastores, com todo respeito, soltem as mãos aí, um do outro, levante a mão para cá, estendo as mãos para cá. Todos os pastores, eu estou aqui na autoridade de Deus, para dizer aos senhores aqui esta noite: se os senhores continuarem na espiritualidade que Deus quer, Manaus vai sentir o impacto de vocês. Cadê a igreja? Estenda as mãos para os pastores, toda a igreja. Quem vai estar orando pelos pastores? A glória de Deus está aqui na casa. Vamos deixar a glória de Deus invadir. Nós estamos aqui dizendo que queremos homens de Deus, homens de milagres, homens de maravilhas, homens de poder. Receba de Deus a autoridade, querido pastor. Receba de Deus os dons de curar esta noite. Receba de Deus discernimento de espírito. Receba. A glória de Deus vai invadir esta casa aqui agora. Ei, Manaus vai sentir o impacto da glória de Deus através de homens espirituais. Receba dons. Receba de Deus. Se alguém quer se reconciliar, venha. Só a tua presença. Se alguém quer ser renovado, venha. Se alguém quer ser transformado pelo poder do Evangelho, venha. Eita, eu estou sentindo a presença de Deus. Tem obreiros chorando. Aleluia. Com a tua presença. Aleluia. É a tua presença. Aleluia. A glória de Deus está aqui. Venha em nome de Jesus. É a tua presença. Queridos pastores, quando David Wilson foi para um local que nem no mapa tinha a cidade, Deus disse para ele: por tua causa eu vou colocar essa cidade no mapa. Um homem espiritual numa cidade,
Um homem espiritual num bairro, um homem espiritual numa igreja. Tem irmão dizendo: pastor, mas se não tiver isso, o povo vai embora. Se não tiver, olha, pode faltar banda, pode faltar cantor, pode faltar teclado, pode faltar piano, pode faltar o que quiser. Agora, se tiver um homem de Deus espiritual, não vai faltar gente aqui não. Quem crê nisso? Só quem crê nisso. Oremos, estenda as mãos. O vento de Deus está soprando aqui. Obrigado, Senhor. Nós estamos precisando de homens espirituais. Homens que a sociedade, mesmo que não admita o Evangelho, mas veja na vida desses homens a presença de Jesus. Que a tua glória possa invadir mais uma vez esta casa esta noite. E quem não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado pelo Espírito e com o Espírito, falando línguas estranhas esta noite. E quem entrou aqui perdendo o fervor e a alegria, o Espírito Santo te acende outra vez e te enche de glória. O Senhor Deus está dando dons espirituais aqui esta noite. O Senhor está renovando vidas aqui esta noite. E esta obra vai continuar marchando pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. O Senhor te dá os dons de cura agora, para o Senhor colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. O Senhor te dá autoridade contra os espíritos demoníacos. O Senhor te dá autoridade contra o reino das trevas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa teus filhos que estão aqui ajoelhados. Domina-os com teu poder. Com a tua presença. Em nome de Jesus.